Essa formação ela faz parte do meu trabalho de pesquisa, né, o desenvolvimento e categorização do pensamento computacional docente com o uso da cultura maker em ambientes computacionais construcionistas. O título da formação é Pensamento Computacional e Cultura Maker à luz do construcionismo utilizando o Arduino e a linguagem Scratch. Bom, vamos abordar o que vamos falar nesse curso, né? Nessa formação, né? Vou falar um pouco ali sobre o pensamento computacional, né? Como uma abordagem de ensino que utiliza técnicas desenvolvidas na ciência da computação, né? Também vamos falar sobre a cultura maker, né? Uma ideia a mão na massa, né? Bastante aderente às teorias cognitivas do construtivismo e construcionismo, né? E a proposta é que o aluno seja protagonista do seu próprio aprendizado, né? Uma metodologia ativa. E vamos também colocar esses dois componentes juntos, né? Analisando aí o que eles podem oferecer juntos para dar mais suporte ao aprendizado. Eu acho que bom para começar essa formação, essa esse texto do Papert, né, que é um dos pais aí da robótica educacional, né, e eu não vou ler, vou deixar que vocês leiam aí uns 15 segundos para ler esse texto. Então, eu acho que a proposta do texto, né, ela reflete exatamente, é o guia, é o que norteia esta formação, né? É trazer para o mundo, né, conteúdos, ideias para que sejam construídas e exploradas, discutidas e compartilhadas. Né? O pensamento computacional, né, vamos tentar aqui definir, né? Em princípio, essa figura aqui, né, mostra uma pessoa baseando iniciando um processo a partir de uma pergunta, de um questionamento, né? Há uma atividade mental, né, aqui sobre aquela pergunta, há algum processamento, alguma ideia sobre aquela pergunta para depois sair com alguma afirmação, com alguma solução, né? Mas isso não necessariamente é o pensamento computacional nesse contexto, né? Se a gente pensar bem, né, um médico, por exemplo, um clínico, né, ele passa pela essa etapa, né? Ele passa por uma etapa a partir de um problema, ele trabalha uma análise, né? Ele faz uma análise sobre aquele problema, né? Ele busca algumas inferências e traz algum resultado baseado nesse processo, nessa atividade, né? Então, o que define de fato o pensamento computacional, né? É uma atividade mental, ok? Alguns autores eles colocam o pensamento computacional como uma atividade mental, né? Mas é também uma atividade mental que usa uma metodologia, ele usa um processo, né, que foi desenvolvido ali pela ciência da computação, pela engenharia de software, né? Ele foi aprimorado, eu diria mais, né? É uma forma distinta de pensar, sim, porque dado essa natureza metódica de organizar o raciocínio, o pensamento, né, ele acaba sendo um processo distinto, bem particular, né? E alguns consideram isso como uma habilidade, né? O pensamento computacional pode ser uma habilidade adquirida, a gente pode adquirir essa habilidade. Então acredita-se, né, que os cientistas da computação, os analistas, os programadores, né, acabam de alguma forma desenvolvendo isso, mas não é uma habilidade voltada para quem é técnico de computação, nem analista, cientista, não. É um processo, é uma habilidade que se ganha aplicando algumas técnicas, né, desse processo, né? Bom, não existe de fato uma definição para o pensamento computacional ainda, né? Houve já fóruns, discussões acaloradas sobre o assunto e assim nos últimos 10 anos em que há essa discussão ainda não se tem
uma definição do que é o pensamento computacional. Há quem diga até que nem precisa ter uma definição rígida sobre a ideia do que é o pensamento computacional, né? O que pode-se dizer é que o pensamento computacional ele tem alguns pilares que podem ser trabalhados para que para que se tenha, né, esse processo, né, de pensamento, né? Então, um deles é aprimorar a capacidade de abstração, né? Ou seja, né, nesse processo, no pensamento computacional, se trabalha muito a abstração, né? Abstração que significa você pegar os elementos que importam de fato para a solução de um problema, né, e utilizá-los para resolver o problema, ou seja, deixando de fora elementos que não são relevantes para aquele momento, né? A decomposição também é um exercício muito intenso dentro do processo do pensamento computacional, né? Por quê? Porque ele trabalha a simplificação, ou seja, eu pego um problema maior e transformo esse problema maior em problemas menores e vou resolvendo os problemas menores, né? O reconhecimento de padrões também é um processo que é bastante intenso no pensamento computacional, porque esse reconhecimento ele é importante, né, para poder trabalhar alguns elementos de alguns problemas, né? Um comportamento que a gente observa baseado numa coleta de dados, numa observação mesmo simples, acabam dando suporte a algumas inferências, algumas deduções importantes. E outro pilar, né, é a automação, né, é a construção de algoritmos para que a gente possa trabalhar aquela solução de uma forma automatizada, ou que possa de alguma forma ser automatizada, repetida, né, para que eu não tenha que passar por todo o processo de novo para chegar ao mesmo resultado. Então, o algoritmo é um processo também que é bastante trabalhado no pensamento computacional. Bom, como não há uma definição, né, alguns institutos, né, como esse International Society for Technology in Education, também a National Science Foundation, bem como algumas outras entidades aqui no Brasil, o K12, que seria uma espécie de uma BNCC no Brasil, a própria BNCC, a Sociedade Brasileira de Computação, né, elas entendem que para o ambiente educacional, né, algumas habilidades são trabalhadas, né, devem ser trabalhadas para a formação dos jovens, né, até os 12 primeiros anos de ensino, né? Então, temos a simulação, que é uma habilidade para trabalhar, utilizar ambientes ou situações que simulam um problema real, né? Dar uma solução simulada a um problema real, né? Formular problemas, analisar dados, formular soluções, automação, o que nós acabamos de falar ali com algoritmos, né? Generalização, pegar aquele problema e poder utilizar pegar uma solução de um problema e poder reutilizar em outros problemas, né? Isso acontece muito, né? A reflexão, decomposição, já falamos, coleta de dados, representação de dados, né? Uma forma de pegar aquela mesma informação, poder apresentar em gráficos, em outras linguagens e até mesmo em linguagem natural. É uma habilidade que se adquire e que é importante para o processo do pensamento computacional. O reconhecimento de padrões, como já falamos, a abstração também, né? E a paralelização, né? Que é a possibilidade também de reaproveitar algumas soluções prontas para outros trabalhos. O que não é
Pensamento computacional. É importante não confundir, por conta da palavra computacional, que o pensamento computacional é algo ligado ao computador ou a máquinas, né? Então, é importante, quando se fala de pensamento computacional, não tentar mentalizar algo ligado à informática. É possível a gente estabelecer trabalhos usando técnicas do pensamento computacional, habilidades adquiridas pelo pensamento computacional, para fazer qualquer outra atividade, desde arrumar uma geladeira ou colocar roupa para lavar, até mesmo fazer uma classificação de folhas em ordem alfabética ou numérica, usando esse processo, deixando esse processo de classificação bem otimizado, bem rápido, sem precisar usar computador, né? Então não é programar computadores que vai definir o que é pensamento computacional, né? Nem a inteligência artificial. Fluência nas tecnologias digitais não tem relação com pensamento computacional, tampouco robótica. Algumas competências gerais que eu vi na BNCC, né, eu acho que algumas se enquadram bem nessa proposta do pensamento computacional, né, também na ideia da cultura maker, né, que é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e a criatividade. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Então eu listei de 10 competências gerais, algumas que de alguma forma têm a ver com essa temática, né, da cultura maker, do pensamento computacional, enquanto ao que se quer chegar ou oferecer aos estudantes. A BNCC também ela trata do pensamento computacional, né, e as habilidades, né, a resolução e a formulação de problemas, está presente no texto da BNCC, fazendo referência ao pensamento computacional, identificar padrões e estabelecer generalizações, que eu acabei de falar, né, a decomposição, também muito importante, né, que é, né, repetindo, pegar um problema e dividir esse problema em problemas menores, né? Traduzir uma situação dada em outras linguagens, como transformar situações problema, a representação em língua materna, em fórmulas, tabelas e gráficos e vice-versa. Também muito importante, uma habilidade que tem relação com o que vamos fazer. E construção de algoritmos e fluxogramas. Também faz parte do processo, a automação, né, de algumas soluções. As competências necessárias ao professor para a integração do pensamento computacional e suas práticas, né? Segundo alguns autores, a Yadav, o Vicari, né, eles entendem, né, que o pensamento computacional, que o professor precisa ter algumas competências, né? Conhecimento pedagógico é uma que já está na formação do próprio docente, né? Mas entender os conceitos do pensamento computacional é um fator importante, a ideia, o que se pretende com o pensamento computacional, o que estamos tentando de uma forma muito resumida trazer para cá, né? Então, relacionar as práticas do pensamento às suas disciplinas é outra coisa que vamos ver nessa formação, né, baseada em algum conteúdo, como a gente transforma esse conteúdo e traz esse conteúdo à luz do pensamento computacional, né, à luz da ideia da cultura maker, para poder potencializar, né, as práticas, os conteúdos, né, as disciplinas, né, as práticas do dia a dia, né, do pensamento computacional, da cultura maker, etc, né. Criar estratégia para guiar e motivar os estudantes, né. Isso aí é uma questão muito interessante. Quer dizer, há uma tendência, acredita-se que o próprio espaço maker e algumas abordagens que podem ser utilizadas usando o pensamento computacional, traz essa ideia, né, de motivar os estudantes, mas essa estratégia tem que estar presente também no cotidiano do professor, né? É uma competência que faz parte aí desse processo, né? E a participação em redes com educadores e especialistas é uma coisa muito importante. Vários autores eles recomendam que o professor, né, o docente, ele deve estar
bem articulado com as redes, trocando essas ideias, conversando com especialistas, até porque é uma área, ela é muito abrangente, né? Ela tem várias dimensões aí para ser trabalhada, né? Por fim, para falar aí, para terminar aí com o pensamento computacional, né, e a proposta tanto do pensamento computacional como da cultura maker, né, vem aí o Freire, né, em Pedagogia da Autonomia, né, onde tem dois textos que eu escolhi para poder refletir